Você já tá vendo o speed art rolando aqui, enquanto isso eu vou me apresentar. Meu nome é Lívia, eu sou designer desde 2020 e de lá pra cá eu já acumulo centenas, dezenas, milhares de criativos feitos. Centenas, vamos dizer assim, ou vários e vários países que eu já trabalhei, com o qual eu já fiz artes para as pessoas que moram, né, nesses países, enfim. E agora eu vou começar uma série de speed arts aqui no canal. Então, toda semana terão speed arts aqui no canal e uma forma que eu vi de liberar esses PSDs foi justamente, né, com o que eu falei agora no início do vídeo, ok? Caso você queira me conhecer, ver o meu rosto e tal, me acompanhar lá pelo Instagram, também tá aqui no link da descrição, beleza? Qualquer coisa, bota aqui nos comentários a sua pergunta sobre o vídeo, novas sugestões de conteúdo, enfim, é isso. Fique aí com a speed art e até o próximo vídeo. Ah, e não esquece do like, hein? Agora você vai acompanhar 1h30, vamos arredondar, em 15 minutos. Primeiro de tudo, eu começo pedindo um prompt lá no Claude. E aí, pra isso, eu literalmente só escrevo, olha, preciso fazer aqui uns posts pra hamburgueria. Esse daqui eu quero um estilo tal. Na verdade, ele que me perguntou qual é o estilo que eu queria. E aí ele gerou o texto, né, desses posts. Eu não peguei o post completo, mas para gerar as imagens eu peguei o post completo que ele fez, né, a copy completa que ele fez. Passei lá pro ChatGPT, pedi pro ChatGPT gerar os prompts para aquela imagem. E aí, com os prompts que o ChatGPT me deu, eu joguei lá no Flow. Todos os 3 são gratuitos. Você pode fazer isso gratuitamente. No Flow, se eu não me engano, se você assina o Google One, que é... se você assina para ter mais gigas e tal, eu assino para isso, para ter mais gigas. Então eu tenho geramento, enfim, tenho imagens ilimitadas lá no Flow. Então eu só vou jogando todos os prompts lá, ele vai gerando ali as imagens. Daí, eu segui bem o meu processo criativo mesmo. Quando eu tenho uma imagem pré-selecionada, ou seja, quando o cliente ele me dá, vamos supor que foi o cliente que me deu essas imagens, certo? Não foi eu que gerei. Quando o cliente ele que tem essas imagens e me passa, eu primeiro começo adicionando a imagem no post, porque assim eu consigo saber onde que vai o texto. E aí eu vou, né, mexendo ali naquele texto, vou vendo qual parte do texto é mais importante, vou colocando ela primeiro. E assim vai indo. Tanto que vocês estão vendo agora, ou se não for agora, é um pouco antes, se não for um pouco antes, é um pouco depois, eu fazendo os testes com o 45, porque é o que eu queria dar mais foco nesse post, o 45 que é o preço, né? E aí eu vou testando, testando e testando. Note que eu não tô pegando o texto completo que o chat ele me deu ali. Se você estiver fazendo isso com o cliente, obviamente você vai ter que usar todo o texto que o cliente passou. Mas como esse era fictício, eu não queria encher de texto, porque eu queria que vocês vissem eu trabalhando ali com um texto menor, né? Mas de uma forma mais chamativa. Então o meu foco ali não era muito texto. Mas quando acontece isso com o cliente, eu tento colocar, e se eu achar que ficou muita coisa, eu já converso com o cliente para falar com ele sobre isso, né? Olha, esse texto aqui ficou muito grande, será que teria como a gente diminuir e tal? Ou então eu tento adicionar em outras partes, ou o cliente adicionar lá na legenda. Enfim, conversando a gente se acerta. Como nesse primeiro post o foco da imagem era o lado direito, né, esse hambúrguer pela metade, eu optei por colocar a imagem na parte direita e o hambúrguer, na verdade o hambúrguer na parte direita e o texto na parte esquerda. E vocês vão ver como fazendo testes e testes de texto, tentando adicionar. E outra coisa muito interessante, você tem que ir brincando, entre aspas, com os textos que você tem. Então você não vai simplesmente abrir lá, copiar e colar da forma como está. Você tem que ir diversificando esse texto para dar mais atenção para umas partes e para outras não. Na verdade, você tem que fazer essa hierarquia visual com os textos que você tem. Nesse cliente específico, vamos levar em consideração de que ele não tem uma identidade visual, né, completinha, bonitinha, com tipografia e tudo. Ele é um cliente que chegou do zero, ele só me passou as referências e eu tô seguindo com base essas referências. Mas ele em si não me falou sobre tipografia nem nada disso.
tem um momento, na verdade nesse momento eu peço pro ChatGPT ele fazer um logo pra mim poder colocar na arte, né, que todo cliente tem um logo e tal. Então eu peço pra ele fazer o logo pra me colocar na arte. E você também tá vendo a versão que o ChatGPT fez desse post, porque ele meio que não, de primeira ele não entendeu o que eu queria dizer, né, que eu não queria que ele fizesse design. Eu queria que ele me desse ali a marca, enfim, as coisas. Daí eu tentei gerar com o ChatGPT e foi essas opções que ele deu. Eu pedi pra ele gerar com meio que entre muitas aspas minimalista, que na minimalista é só um flat design, onde não vai ter um hambúrguer ali, né? Ou se tiver um hambúrguer também, ele ser mais textual, de uma forma que eu possa colocar, que ele não seja 3D, na verdade. E aí eu já fui, enquanto isso, vendo os outros posts, uma coisa muito interessante. Sempre quando o cliente manda mais de um material, eu vou fazendo eles em simultâneo. Eu não espero finalizar 100% um para poder fazer o outro. Porque enquanto eu estou fazendo um, surge uma ideia de algo que eu posso fazer no outro. E é o que vai acontecer nesses posts aqui que vocês vão ver. Aqui, o primeiro post, ele meio que eu não tem alguma coisa que eu não tô curtindo muito, mas aí eu parto pro próximo pra gente poder ver como é que isso vai ficar. Nesse momento, vocês estão vendo que eu pesquisei, né, os pontos da carne para não colocar as coisas erradas. E eu ainda tô com um pouco de receio de ter colocado errado. Eu não sei se esse ponto aí é de fato o ponto. Mas, enfim. Daí eu até troquei a copy, né? E obviamente você não vai poder fazer isso quando eu sou cliente. Mas aí eu faria o contrário, né? Se no briefing do cliente estava escrito um ponto e a foto deu em outro, eu teria que mudar a foto. Mas aqui, como a gente tá, né? Eu vou dar esse chá de colher pra mim mesmo. E vou mudar o texto e já pedi pro Claude mudar, né, a ideia desse texto. E às vezes ele dá uma viajada legal, então nem uso tudo aquilo. Eu, tipo, peguei um título e um subtítulo. Até porque você tem que entender que existem tipos diferentes de conteúdo, né? Então tem aquele conteúdo que ele é conteúdo para venda, tem aquele conteúdo que ele é conteúdo para percepção de marca, para enfim, tem conteúdo mais institucional, que é explicando sobre a empresa, sobre os horários e tudo. Então, nem todo post ele tem que ser um post de venda, né? Isso muita gente não entende, muito cliente às vezes não entende. Que nem todo post tem que ser um post de venda. Tem diversos tipos de posts que você pode fazer. E aí a gente tem o primeiro que é de venda, né? Que é tipo escancarado o valor do hambúrguer, o preço do hambúrguer. E no segundo já é algo mais engraçadinho, digamos assim. Partindo para o terceiro post, a gente tem agora um completamente diferente. Eita, cebolinha. Um completamente diferente, porque a ideia aqui era fazer um mínimo de mudanças nessa imagem. Então eu optei por fazer esses quadrados, como se fosse aqueles lá do Story, né? Com pergunta e tal. E aí colocar o texto inserido nele. Se você reparar, o texto ele tá meio que se mesclando e fazendo uma espécie de 3D no post. E aí, né, nesse terceiro, eu optei por não fazer dessa forma. Fazer a imagem um pouco mais, entre aspas, crua, né? A imagem um pouco, pegar ali um ambiente também, para poder equilibrar. Nem todo post tem que ser um post super, hiper, mega carregado, porque a gente precisa ter essa questão do equilíbrio.
E logo após finalizar ali o último, né, por enquanto, eu fui aplicando ali os pós, que eu chamo, os pós, enfim, são as coisas ali no final, né, os detalhes ali no final. O que eu mais gosto de adicionar é iluminação, mexer um pouco ali com as cores, um filtro de câmera RAW também, enfim, filtros de câmera avançado. Eu fico mexendo sempre em tudo isso, um pattern também, uma textura. Então eu sempre tento finalizar dessa forma e, obviamente, aplicando para os outros e vendo se não está muito carregado. Então você percebe aí que eu vou ficar passando uma textura, um pós de um para o outro e vou dando essas calibradas para ver se está tudo ok. Eu nem fiz o último ajuste naquele primeiro post, que eu vou trocar um pouco ali as cores, porque ele estava muito indo pro preto, né? A borda do texto, a borda das coisas estava muito indo pro preto, que essa não é a ideia, porque se a gente for estudar um pouco de psicologia das cores ali, as cores remetentes à hamburgueria, à alimentação, é mais esse amarelo, esse laranja. E aí a gente vai seguindo um pouco essa tendência. Não que seja uma regra absoluta, até porque empresas são cada empresa é uma empresa, pode ter, eu já vi identidades onde são outras cores diferentes, são vermelho, são preto, enfim, vai de empresa para empresa, que eu só quis seguir, né, o padrão. Gostaria de agradecer por você ter chegado ao final desse vídeo e também lhe dizer que tem uma coisa especial te aguardando no primeiro link aqui da descrição. Porque se você quiser o PSD desses materiais e de todas as speed arts que estão postadas aqui no canal, eu reuni tudo isso em um pack de PSDs e estou vendendo por apenas R$19,97, salvo engano. E aí você pode acessar, você pode ir lá e você vai ter acesso vitalício a todos os PSDs de todos os posts speed arts que são postados aqui no YouTube. Isso mesmo, os de agora, os que já estão upados, eita meu Deus, já estão aqui na plataforma, e também os futuros speed arts. As futuras speed arts. Enfim, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Bye!